Você provavelmente já deve ter ouvido falar que a única forma do nosso corpo se curar de uma infecção viral é através do seu próprio trabalho. Isso acontece pelo fato dos vírus serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam das nossas células para se multiplicarem e causarem danos ao nosso organismo. Além disso, há uma enorme variabilidade de vírus e eles sofrem muitas mutações, o que dificulta ainda mais o trabalho da ciência para detê-los. Desse modo, os medicamentos que tomamos servem apenas para tratar os sintomas das doenças, nos dando condições para nos recuperar, para que o nosso corpo trabalhe e nos livre da infecção. Essa recuperação só é possível graças a um verdadeiro armamento, a um verdadeiro exército que o nosso corpo possui, o chamado sistema imunológico, que atua reconhecendo e eliminando micro-organismos patogênicos, potencialmente infectantes e que possam nos causar danos. É exatamente por isso que quando uma pessoa adoece facilmente ou não consegue se livrar de uma doença muito rapidamente, nós costumamos dizer que o sistema imunológico dela está fraco, debilitado ou que a sua imunidade está baixa. Isso significa dizer que o seu sistema imunológico não está plenamente capaz de reagir aos micro-organismos patogênicos que talvez se instalem ali. Mesmo as famosas vacinas que ajudam o nosso corpo a se tornar imune a infecções bacterianas e virais dependem da ação do nosso sistema imunológico trabalhando fortemente e em conjunto delas para que a gente fique de fato imune e livre dessas infecções, dessas possíveis infecções. Mas o que será que acontece quando um vírus destrói justamente o sistema imunológico da pessoa? Freddie Mercury, Cazuza, Renato Russo, Wagner Bello, o filósofo Foucault. Esses foram alguns dos astros muito famosos e que foram vítimas fatais da AIDS. Mais recentemente, o ator e comediante Charlie Sheen, em 2011, admitiu para o público ser portador do vírus HIV. Hello pessoal, sejam bem-vindos à Sexta Patológica, eu sou a Flávia Queiroz e esse quadro foi criado com muito carinho no intuito de levar vocês a uma descoberta dos grandes impactos que algumas das doenças, as maiores doenças que assolaram a humanidade, causaram no meio social. E hoje vamos conhecer a história da AIDS, uma das doenças mais enigmáticas e fatais de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, a AIDS levou cerca de 33 milhões de vidas, foi responsável por um enorme caos social e traz até hoje um preconceito enorme que preocupa o meio da saúde e também a sociedade. A sigla AIDS refere-se à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e trata-se de uma doença viral grave que infecta principalmente o nosso sistema imunológico. O que acontece é que o vírus HIV, responsável pela doença, tem predileção pelos nossos linfócitos TCD4, que são as nossas células principais de defesa, e atua nessa região, impedindo então que a gente consiga combater diversos outros patógenos. Com o sistema imunológico debilitado, a pessoa infectada com o HIV acaba sucumbindo a outras infecções oportunistas, ou seja, outras doenças que se aproveitam dessa debilidade do sistema imunológico, se instalam, causam danos e podem levar a pessoa a óbito. Tá, mas quando a AIDS realmente começou? Não é possível dizer ao certo quando houve o primeiro caso de AIDS. Algumas pesquisas datam dos anos 30, porém, a primeira pessoa diagnosticada com HIV foi apenas nos anos 80, em 1981 para ser mais exata. Assim como na atual pandemia do coronavírus, a primeira infecção aconteceu em decorrência da mutação de um vírus que até então vivia de forma inofensiva em animais, mas que quando levado para o ser humano foi potencialmente infectante e fatal em muitos dos casos. No caso da AIDS, o vírus original é o SV, que era encontrado de forma inofensiva em alguns chimpanzés e um macaco chamado macaco verde. Nesses animais, o vírus era inofensivo, porém, algumas das pesquisas revelam que tribos antigas da África Central se alimentavam ou caçavam esses animais para algum determinado fim e que possivelmente o contato do sangue dos animais com feridas dos guerrilheiros dessas tribos possa ter levado à infecção, à primária infecção,
ou ainda que a ingestão da carne desses animais possa ter levado à transformação desse vírus que potencialmente iria infectar muitas pessoas. Como dito, acredita-se que a primeira infecção tenha ocorrido por volta de 1930 e nesse início o vírus tenha se mantido isolado naquelas tribos da África Central. Porém, nas décadas de 60 e 70, com as guerras, haviam mercenários que iam para essa localização e depois se movimentavam para outros locais, levando então o vírus para outras localidades. Além disso, concebe-se que alguns haitianos que foram levados para trabalhar no Congo tenham contribuído em espalhar o vírus, levando para outras localidades, o que futuramente atingiria a América e todo o mundo. O início da infecção por HIV era muito preocupante. As pessoas adquiriam doenças raras, ninguém sabia de onde via, as formas de contágio, ninguém sabia como se prevenir da doença. Os médicos não sabiam o que poderia estar causando, patologias que antes não matavam começavam a matar pessoas e ninguém tinha nenhuma noção do que estava acontecendo. A princípio, havia um tipo de pneumonia fúngica que antigamente não matava, mas a partir daquele momento começou a matar algumas pessoas. Além disso, outros homens, algumas outras pessoas começaram a desenvolver um tipo de câncer raro, o sarcoma de Kaposi. Somente em 1981 a doença foi identificada de fato, embora apenas no ano seguinte ela tenha recebido o nome que possui hoje. Nesse período primário de infecção, houveram várias pessoas com sintomas e principalmente focalizado na comunidade gay. A doença começou a se espalhar por pessoas homossexuais nos Estados Unidos e começou-se então a falar de um tipo de câncer gay, um termo pejorativo que foi empregado para designar a doença e atribuí-la a pessoas homossexuais. Ainda sem saber qual era a principal via de contágio do HIV, os profissionais ficaram à mercê de informações que eles pensavam, algumas coisas que eles conseguiam provar e um grande conflito com o parlamentar. Imagina essa situação, um tipo de doença rara que ninguém sabe nada sobre, infectando principalmente uma minoria que eram os homossexuais e uma minoria que sofria muito preconceito. Era uma situação muito conflituosa. Os profissionais de saúde não tinham a renda necessária para realizar as pesquisas em laboratórios para tentar identificar o mais rápido possível a doença. Porque até então ela não era uma prioridade do governo, porque ela matava minorias, ela matava pessoas que até então não tinham tanta importância. Nesse contexto, houve uma coisa muito interessante. Existia a comunidade gay em ascensão, tentando ser reconhecida como pessoa, como ser humano, como pessoas de direito. E essa comunidade gay geralmente se relacionava às escondidas. E um local muito comum eram as saunas. As saunas eram ambientes de encontro de homens que faziam sexo com homens. Esses homens viam esses ambientes como local de símbolo da sua sexualidade, de símbolo da sua liberdade sexual. Como o HIV se mostrou predileção pelas pessoas homossexuais, logo a comunidade de pesquisa, os médicos pesquisadores começaram a tentar identificar possíveis causas, possíveis transmissões, e logo levantou-se a transmissão sexual. Quando se levantou a transmissão sexual, houve um trabalho de pesquisa para tentar achar o paciente zero. Nesse trabalho de pesquisa para encontrar o paciente zero, foi encontrado um comissário de bordo. Esse comissário de bordo mostrou, então, uma lista de pessoas com quem ele havia se relacionado sexualmente e todas essas pessoas tinham contraído o vírus HIV. Logo identificou-se que esse comissário seria o que a gente chama de paciente zero, ou seja, o início da transmissão, e que essa doença era sim transmitida por contato sexual. Além de saber isso, a gente não sabia outras coisas, a comunidade científica não sabia outras formas de contágio. Esse conflito, junto com a questão política, levou com que os profissionais levassem à população uma informação mal informada. Eles levaram para a comunidade, para a população de forma geral, que não havia uma certeza de como se dava a transmissão do vírus. Isso colocou a comunidade gay em alerta. E logo com essa informação disseminada, alguns dos médicos que já tinham certeza de que a transmissão sexual era uma realidade, sugeriram fechar as saunas, o que levou a enorme comoção e resistência,
porque era um símbolo de liberdade sexual, como eu disse para vocês, e eles estavam querendo fechar. Só que, por outro lado, eles não tinham dado certeza de que a transmissão era por via sexual. Então, parecia uma forma de discriminação com a comunidade gay. Concomitante a isso tudo, a comunidade científica lutava para identificar o agente causal e outras possíveis formas de contágio, uma vez que logo mais nós tivemos homens não homossexuais e mulheres e crianças também adquirindo a doença, e do outro lado, alguns extremistas religiosos dizendo que a doença era um câncer gay. E aí nós tivemos pessoas gays sendo atacadas, pessoas homossexuais sofrendo com ataques, discriminação, preconceito por desconhecimento acerca da doença, das formas de contágio. Mais tarde, como eu disse para vocês, verificou-se que pessoas que recebiam hemotransfusão também foram identificadas aí como portadoras do vírus HIV. Ou seja, não era só uma transmissão sexual, o vírus estava no sangue das pessoas. Em 1983 foi então que ocorreu o isolamento do vírus. Concomitante a isso, ocorreu aí a primeira infecção de uma mulher, curiosidade, no Brasil, e também a transmissão para crianças, de mãe para filho. Em 84 foi que houve uma grande histeria mundial. As pessoas perseguiam homossexuais, como eu disse para vocês, e procuravam jogar a culpa da transmissão da doença nesse grupo, nessa minoria. O preconceito se estendeu tanto que, para vocês terem ideia, no ano de 87, os Estados Unidos lançaram a proibição de imigrantes portadores do vírus HIV para os Estados Unidos. Nesse mesmo tempo, para graça divina, os pesquisadores conseguiram aí associar o uso de um medicamento, o AZT ou zidovudina, como possibilidade terapêutica. Esse medicamento anteriormente era utilizado para o tratamento do câncer. Em 1º de dezembro de 1988 foi instituído então o Dia Mundial de Luta e Combate à AIDS. E mais à frente, em 1991, o laço vermelho então foi colocado como símbolo mundial da luta contra a doença. Infelizmente, nessa mesma época, a AIDS se tornou a primeira causa de morte entre homens nos Estados Unidos e se mostrava uma doença ainda muito preocupante. No Brasil, nessa mesma época, nesse mesmo momento, o AZT começava a ser distribuído gratuitamente pelo SUS. E alguns anos depois, a principal mídia da época, a televisão, anunciou o uso de preservativo como uma estratégia muito potente para a redução da infecção, da transmissão do HIV. Entre os anos de 96 e 97, associou-se outro medicamento, a zidovudina, criando-se o primeiro coquetel, que deu aí uma redução da carga viral muito grande, tendo resultados muito melhores contra a AIDS. O uso do coquetel reduziu a carga viral no sangue das pessoas infectadas a quase níveis indetectáveis. Porém, nos anos 2000, houve outro aumento no número de casos mundialmente. E além disso, concomitante, houve aí um número enorme, estrondoso de pessoas com muitos efeitos colaterais ao coquetel. Junto disso, graças a Deus, os pesquisadores trabalharam mais uma vez buscando outras formas alternativas de tratamento mais eficazes e com menos efeitos adversos. Nos anos 2000, a AIDS se tornou tão impactante que ela foi a primeira causa de morte entre pessoas entre 15 e 59 anos. Infelizmente, o preconceito contra as pessoas que portavam o vírus do HIV ou que ditas tinham a doença AIDS se manteve, porém, em 2010, só em 2010, pasmem, foi revogada aquela lei que proibia a imigração de pessoas com o vírus para os Estados Unidos. Enfim, uma notícia feliz. Em 2012, nós tivemos a aprovação da profilaxia pós-exposição PrEP, que é disponível no SUS. Inicialmente, essa profilaxia foi imposta apenas para pessoas de grupos de risco, porém, todas as pessoas que têm infecção, que têm exposição de risco, hoje conseguem o acesso por intermédio do SUS. Esse ganho aconteceu no ano aí de 2017. Há cerca de 4 anos atrás, o Centro de Controle de Doenças revelou que o uso dos medicamentos leva pessoas com o vírus a terem cargas virais cada vez mais baixas, que são indetectáveis, ou seja, não são transmissíveis, e que pessoas que fazem uso adequado do medicamento podem inclusive se relacionar sem preservativo com seus parceiros
sem transmitir a doença. Existe, infelizmente, até hoje, muito preconceito contra as pessoas que vivem com HIV. O HIV, ele é uma doença que gera um impacto muito grande na sociedade. Existem profissionais da saúde que, por desconhecimento, distratam as pessoas portadoras do vírus HIV, que não sabem lidar com os pacientes que têm essas doenças, e esses pacientes já têm em si só uma carga muito grande trazida de todo esse preconceito. Infelizmente, pessoal. E como que a gente pode lutar contra essa doença? Se você teve alguma exposição sexual de risco, vá até a unidade de saúde, porque lá existem testes rápidos disponíveis, não só para identificação do HIV, como também de outras infecções sexualmente transmissíveis. E além disso, converse com outras pessoas, informe as pessoas e não deixe de usar preservativo nas suas relações sexuais. Beleza? Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha o vídeo com algum dos seus colegas que você sabe que vai gostar. E eu encontro vocês no próximo vídeo também para falar de saúde e também para falar de educação de uma forma legal. Beijo, beijo, tchau!